eu voltar aqui para Vantuil Martins, nosso convidado que hoje vai falar sobre esse assunto que tem preocupado bastante os prefeitos da região dos lagos, que é a possibilidade dos royalties de petróleo serem repartidos pelo Brasil inteiro, né? Lembrando que o Brasil tem 5.570 municípios. Por enquanto, os royalties de petróleo estão sendo divididos entre os estados produtores, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, o que já é pouco, muito, quer dizer, pouco dinheiro para as cidades. Claro que algumas cidades têm muito, enquanto outras cidades têm pouco. Mas se essa realidade já é difusa, você imagina se o STF decidir que o dinheiro dos royalties de petróleo deve ser repartido entre todo mundo, não é isso, Vantuil? Vai ser uma quebradeira. Então, primeiro, importante dizer, Renata, até para todos que estão nos ouvindo, que não se trata de questão de soberba, de individualismo, dos estados produtores só estarem pensando neles. Negativo. O fato é que os royalties é uma verba indenizatória por possíveis eventuais futuras catástrofes ambientais. Então, se tiver alguma catástrofe, Vini, que venha impactar, né, os estados que serão impactados serão os estados produtores, ou seja, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Traduzindo, se tiver um acidente, na hora da plataforma tá lá buscando petróleo lá no fundo e aquele óleo vazar, o lodo fica aqui, a lama. O prejuízo, a catástrofe ambiental vai impactar aqui, nesses estados produtores. Então, por isso que nós temos uma melhor e maior participação na divisão desses royalties. Importante dizer, Renata, que na verdade todos os estados, todos os municípios, eles recebem uma parte desses royalties e só que eles querem ampliar, eles querem ter uma participação de igual para igual com esses estados produtores que estão permanentemente ali em risco. E aí a gente não acha justo. Assim também, como por exemplo, eu não acho justo o Rio de Janeiro, São Paulo, ter uma participação dos royalties do minério. Justamente. O estado de Minas e também o estado do Pará, principalmente esses dois, eles recebem uma grande fatia dos royalties do minério e a gente não vai lá querer dividir com eles. Então a gente vai poder ir lá também questionar o minério do Pará e de Minas Gerais, Vantuil? Pois é. Será que essa regra vai valer de lá para cá também? Pois é, eles querem o nosso petróleo, né? Mas eles não querem dividir o minério que é deles. Enfim, então é por isso, até para que todos que estejam nos acompanhando possam entender, por isso a luta, a defesa desse recurso, que na verdade esse recurso é dos estados produtores, é dos municípios que estão na zona de influência. E não tenha dúvida, Renato, se isso acontecer, se essa lei for considerada constitucional, imagina o que vai acontecer com o estado do Rio de Janeiro, imagina o que vai acontecer com as cidades como Maricá, como Saquarema, como, enfim, Cabo Frio, Iguaba, São Pedro Aldeia, que acaba de receber uma melhor participação na divisão, estado de Macaé, estado de Campos dos Goytacazes, Barra de São João da Barra, enfim, esses municípios vão ser, assim, muito impactados. Aliás, todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, porque, afinal de contas, o estado do Rio de Janeiro vai ter aí um prejuízo de bilhões e, consequentemente, todas as cidades do estado serão impactadas. Agora, Renata, considerando toda essa possibilidade, né, de caos, né, importante dizer que o consórcio Conderlagos, consórcio intermunicipal, que hoje tem à frente Heronildes Bezerro, o Heron, como secretário executivo, ele está organizando uma grande mobilização de prefeitos, uma grande mobilização de outros consórcios do estado do Rio de Janeiro, e agora no dia 16 de abril, às 9h30, quinta-feira, já tem a confirmação de mais de 30 prefeitos que vão estar aqui em Cabo Frio, no Hotel Paradiso, para debater esse tema. É um tema assim, muito sensível, muito difícil, e está confirmada esta reunião no Hotel Paradiso
este encontro liderado pelo consórcio Conderlagos, e quem tem feito contato já confirmou a presença de mais de 30 prefeitos é o secretário executivo Heron, juntamente com o prefeito Marcelo Magno, que está ligando um por um prefeito do estado do Rio de Janeiro para estar aqui. Muito importante essa movimentação, o Vantuil. Inclusive, na semana passada, tivemos uma reunião envolvendo os prefeitos, né, das cidades da região dos Lagos, junto com o governador interino, que é o desembargador Ricardo Couto. Como é que foi essa reunião? O que você soube dessa movimentação? Olha, foi uma reunião exclusivamente com os prefeitos, uma agenda convocada pelo governador interino, desembargador Ricardo Couto, e ele também externando a sua preocupação. Ele manifestou também que está preocupado. Também está preocupado. E, Renata, não é para pouco, né? Você imagina o que não poderá acontecer. E aí, quem tá nos acompanhando, aproveitar e comenta aí o que você acha. Se você acha justo o estado do Rio de Janeiro dividir a sua riqueza, onde ele que está ali sob total risco, ou não. Comenta se você acha justo. Estado do Rio de Janeiro, este que já está dividindo a sua riqueza ao permitir que essas empresas façam a extração do petróleo, né? Porque o petróleo é um recurso finito e o royalty é uma compensação aos municípios que são os pertencedores desse recurso finito. Muito bem lembrado, muito Exatamente, bem lembrado aqui. E tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui que já temos aqui comentários. Osório Queiroz, tá aqui, ó. Neymar Melo, bom dia pra vocês. Boa semana, sempre um forte abraço. Última semana, deixa eu ver aqui. Kátia também mandando um alô. O pessoal, por enquanto, tá mandando um alô. Eu quero saber o seguinte, Vantuil, dentro dessa perspectiva aí, você tem ouvido falar dos bastidores no STF? Tem vocês que estão sempre dialogando ali, prefeitos, autoridades políticas. O que o STF tem sinalizado diante dessa pauta? Tem algum bastidor que já pode adiantar? Ainda não tenho nenhum bastidor. Inclusive, eu fui um dos primeiros a gravar um conteúdo chamando a atenção aqui na região para esta pauta que está marcada para 6 de maio. Eu acredito, Renata, que os bastidores só vão começar, né, digamos aí, a vazar, né, a partir dessas movimentações, dessas cobranças, dessa discussão que está se iniciando, né? Então, no momento, digamos, está ainda bastante silencioso, está ainda, digamos ali, em estado ali parado, adormecido, mas é isso que a gente quer. A gente quer acordar esse tema, essa discussão e fazer com que os ministros do Supremo possam refletir. E eu acho, Renata, que a gente vai conseguir vencer. E eu tenho certeza que, no mínimo, quem sabe, algum ministro possa fazer um pedido de vista para uma análise mais aprofundada, caso ele não esteja tão por dentro do que isso possa acontecer com os estados produtores. Mas de qualquer maneira, né, Vantuil, a gente é preciso que tenha uma decisão final. Ficar vivendo à base de liminar, suspende, não suspende, deixa o estado do Rio de Janeiro inseguro. E principalmente os municípios. Mas estão com muitos royalties. Você vê que o orçamento de Cabo Frio já está 1,5 bi. Mesmo assim, a gente vê a dificuldade que o município enfrenta para honrar suas despesas. Alguém deve ter dito aí, mas agora Iguaba está tudo bem. A luta que foi para Iguaba conseguir aumentar o repasse de royalties de petróleo, poderia ir tudo por água abaixo, né? São Pedro da Aldeia, você lembrou? Fábio conseguiu, através da sua equipe da Procuradoria, aumentar o reparte de royalties. Aí a Justiça suspendeu, passou uma penúria, a Justiça suspendeu o que havia suspendido. Agora ele volta a receber um reparte maior, só que ainda não entrou na conta. Então, até lá vive instabilidade, vive insegurança. Arraial do Cabo, que tem feito um investimento muito importante na área da educação, botando dinheiro, lançando programas. Como é que vai sustentar todos esses programas
sem os royalties de petróleo. E vambora. Araruama, mesma coisa. Búzios, idem. É uma questão que a gente talvez não esteja entendendo, porque ela afeta imediatamente, mas vai travar o futuro também das cidades, né? Afeta imediatamente porque se tiver suspensão do pagamento dos royalties, já inviabiliza a estrutura que existe, muitas vezes baseada na arrecadação dos royalties, né? E pensar num futuro que, por exemplo, visualiza, eu me refiro, por exemplo, a Araruama e Iguaba, Araruama e Arraial, por exemplo, que estão oferecendo uma bolsa para o estudante do ensino fundamental que conseguirem tirar boas notas. Esse programa é um dos primeiros a cair, por exemplo? Certamente, certamente. E, Renata, você lembrou bem aí da luta que foi. Eu, quando fui eleito prefeito de Iguaba Grande, em 2019, eu nunca concordei com Iguaba, assim como São Pedro, ter uma participação tão diminuta na divisão dos royalties. Afinal de contas, nós somos banhados pela laguna, e a laguna exatamente porque se comunica com o mar. Então, Iguaba Grande, assim como São Pedro, está na zona de influência, né, das bacias. E eu me lembro bem a luta que foi, e a primeira vez, em 2019, eu estive lá na Agência Nacional de Petróleo, reivindicando uma melhor participação, nem fui recebido. Em 2020, de novo eu estive na Agência Nacional de Petróleo, e nesta ocasião, inclusive, estive lá com o prefeito de São Pedro, Fábio do Pastel, também não fomos recebidos, e só nos restou ingressar em juízo, e graças a Deus conseguimos um provimento judicial que fez justiça. E no ano de 2021, exatamente no mês de junho, quando eu já estava no segundo mandato de prefeito, finalmente nós conseguimos esse provimento judicial e Iguaba, graças a Deus, conseguiu a justiça de poder ter uma melhor participação nos royalties. Que também, onde pôde investir mais em educação. Construção de novos prédios, reforma, de ampliação de outras escolas, quadra poliesportiva, tudo isso é o dinheiro do royalties, né, Vantuí? Exatamente. Renato, e você falou aí de um tema bem interessante, você falou de futuro. Futuro. E eu tenho estado, Renato, muito preocupado com o futuro dos nossos jovens. Inclusive, foi até objeto de uma coluna, uma das minhas colunas aqui no RC24. E se você me permitir, a gente já poderia até falar um pouco desse tema, né? Porque atravessa diretamente essa questão, né? Exatamente, Renato. E olha, hoje os nossos jovens aqui da nossa região, tem muito jovem que está voltado, dedicado aí com essa coisa de trabalhar na praia, né? Como você chama mesmo, Vini? Economia do mar. Economia do mar não, mas tem... Cultura da areia. Cultura da areia. Ah, sim. Né, que é um pouco essa crítica, né, que o jovem às vezes está num trabalho formal, mas larga tudo para ir trabalhar na areia da praia no final do ano para ganhar um a mais, porque tem um volume. Mas, por outro lado, ele atrasa a carreira dele, a profissão dele, porque larga o estudo, que é temporário, né? Mas naquela época ali do verãozão, né? Mas fala a sua ideia, a sua preocupação com o jovem. Então, Renata, Vini, todos que nos ouvem, nos acompanham, nos assistem, eu estive examinando dados do IBGE que mostram que no Brasil, em torno de 10 milhões de jovens não estudam e nem trabalham. É o neném, né? Exatamente. Isso significa dizer que pelo menos 1 a cada 5 jovens. Caramba! E aqui no estado do Rio de Janeiro, essa realidade não é diferente. Né? Números apontam que em torno de 24% dos nossos jovens não estudam e nem trabalham. E nem todos fazem isso por opção, né? Que tem um neném por opção, né? Tem uma família bem-sucedida, que tem toda uma estrutura. Que dá tudo de bom. Agora, tem aqueles que não é por opção, né? Não pode estudar, não consegue. E também nem trabalhar, porque não é fácil arrumar um emprego, né? Dá mais o primeiro emprego. É mais o primeiro. Exatamente, Vini. A maioria não é por opção. Pelo contrário, eles gostariam muito de estar inserido no mercado de trabalho, eles gostariam muito de estar produzindo, eles gostariam muito de ter a sua renda, né? E esse público, principalmente com a idade entre 18 e 24 anos, aqueles que terminam o ensino médio e não sabem depois o que fazer, não tem o que fazer, e a gente precisa urgentemente, através do governo do estado especialmente, olhar para esta realidade.
E é preciso investir mais em cursos profissionalizantes e principalmente aqueles cursos onde as empresas estão precisando. Principalmente onde aquelas empresas estão procurando no mercado para contratação. E hoje a área da inteligência artificial, né, a IA, hoje a tecnologia da informação, hoje a economia do mar. E eu não tenho visto, infelizmente, o governo do estado fazendo investimentos nessa área. Bem lembrado. E precisa, já passou da hora que políticas públicas voltadas para o jovem sejam implementadas, políticas públicas voltadas para o jovem sejam oferecidas. E, por exemplo, em Iguaba, quando eu fui prefeito, eu maximizei o nosso programa Jovem Aprendiz Iguabense, onde é uma primeira experiência no mundo formal do trabalho, onde numa parte do dia eles estudam, numa outra parte eles desenvolvem aprendizado em setores públicos, órgãos públicos da prefeitura. E para isso, Renata, eles recebem o auxílio de meio salário mínimo. Este programa foi um programa que nós aumentamos o número de jovens e o prefeito Fabinho também dá continuidade. Eu criei lá também o Centro de Capacitação Lailton César, que oferecem vários cursos profissionalizantes. Aí esses cursos não só para os jovens, gratuitos, não só para os jovens, mas para todos. Eu consegui também, junto ao governo do estado, quando prefeito, trazer uma unidade da FAETEC para o município de Guaba Grande. Eu me lembro, fui na inauguração. Foi na inauguração. Foi na época que Serginho também era secretário de Ciência e Tecnologia, né? Exatamente. Então lá nós fizemos uma parceria com o governo do estado, onde a prefeitura paga o aluguel do prédio, a prefeitura paga o custo de água, de energia elétrica, enfim. E a gente já vinha há bastante tempo tentando trazer essa unidade da FAETEC para o município de Guaba Grande e nós conseguimos. E você lembrou bem, na ocasião, o então hoje prefeito Sérgio e ex-deputado tinha acabado de assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que acabou nos ajudando a impulsionar e viabilizar mais rapidamente a unidade da FAETEC. Ou seja, a gente acredita muito na força dos jovens, a gente acredita muito na qualificação e a gente sabe que a gente precisa preparar os nossos jovens para esse tão competitivo mercado de trabalho. Uma coisa que você me lembrou agora, coisa do jovem aprendiz, né? Você foi jovem aprendiz, né, Vantuil? E aí a juventude que às vezes, né, achando que existe atalho na vida. O jovem aprendiz já é quase um atalho, se você parar para analisar, né? Porque te leva para um meio novo, te leva a ter network, conhecimento. Tá aqui o exemplo de que Vantuil é jovem aprendiz, mas temos outra jovem aprendiz presente na sala, fazendo imagens, fazendo vídeos, que foi jovem aprendiz e hoje tá aqui no meio. Então, essa coisa legal do jovem aprendiz é trazer o jovem que não tinha contato nenhum com os políticos, com os administradores, com os empresários, para esse meio, para ter network também, além do conhecimento, é claro, né? Exatamente, exatamente. Olha, hoje nós temos jovens aprendizes no judiciário, como técnico judiciário. Hoje nós temos jovens aprendizes vereadores. Isso aí. Hoje nós temos jovens aprendizes procuradores, ex-procuradores, caso, por exemplo, do Dr. Tiago. Mesmo? O Dr. Tiago foi jovem Olha que aprendiz. legal. Foi jovem aprendiz. Aliás, na época eu era secretário de Trabalho e Assistência. O Dr. Tiago foi meu jovem aprendiz. Olha que barato. Vereador Luciano Silva também legal, foi meu Quanta jovem gente. aprendiz. E que mais, ó, na Prolagos, por exemplo, né? Algumas pessoas que estão hoje na diretoria da Prolagos também foram jovens aprendizes. Então, Que lá, na verdade, lá é o programa Pioneiros, né? Pioneiros. Que você são sai jovens aprendizes da Isso Prolagos. começa com o programa... Aliás, fechou semana passada o grupo dos jovens pioneiros, que depois, findado esse processo, eles são incorporados como jovens aprendizes. E se tiverem um bom destaque, são A incorporados. Salineira na empresa. também. Eu lembro que alguns jovens aprendizes também
participam até hoje lá da gestão da empresa. Então isso é muito legal. É muito legal e... Tem que fortalecer mesmo. E o jovem, né, Vantuil, que a gente fica assim, a juventude quer comprar logo tênis, quer comprar não sei o quê, e fica naquele desespero. Não vai pelo atalho, não. O caminho desse tá aqui. Um representante que já foi jovem aprendiz. Eu gosto de citar muito, né, você como exemplo de pessoa bem-sucedida que percorreu todos os degraus, né, de um homem pobre, simples, humilde, que foi galgando para ter se tornado um prefeito. Então é possível, né? Aquele garoto que hoje é jovem aprendiz, e você também, das várias vezes que a gente conversou, me contou que já foi, inclusive, repositor de supermercado, né? Exatamente. Então, isso que eu ia falar agora, né? Eu fui jovem aprendiz, não em órgão público, mas em supermercado. Aliás, eu tenho até hoje, Renata, lá, guardadinha, minha primeira carteira de trabalho bacana, assinada, aos 15 anos, no antigo supermercado Garcia, que hoje é o supermercado Tinoco, e eu tenho muito orgulho disso. Que legal, Eu fui repositor, fui empacotador de mercadorias. Você tá entendendo isso aí, garoto? Você, minha amiga, meu amigo. Começa pelo começo. Começa pelo começo. Eu digo isso para as pessoas. Eu fui vendedora de sanduíche natural. Eu já vendi cerveja, eu já fui dona de banca de jornal, já vendi roupa de porta em porta, já fui vendedora de plano de saúde, já fui balconista de lavanderia. Tem mais diversos tipos de mercadoria. Aí a gente tem que trabalhar, tem que começar a ganhar seu dinheirinho e depois ir sonhando. Encontra o caminho do sonho, né, Vantuil? Verdade, Renata. Então vou aproveitar, vou falar um pouco mais, olha... Eu já fui também servente de pedreiro. Pronto. Eu já fui jardineiro, já fui zelador de piscina, já fui office boy, já fui auxiliar de contabilidade. E... Então entende daquele negócio de botar pH ali, barrilha, né? Entendo. Medir pra descer o negócio, depois sugar. Não mata ninguém na piscina não, né, Não. A água fica boa. Até passar no concurso público, né, para oficial administrativo da Prefeitura de Iguaba. Concurso público. Servidor de carreira da Servidor de Prefeitura carreira. de Iguaba, tá? E, Renato, e depois eu fui secretário de Fazenda, Vini, aos 25 anos de idade. Um garoto. Muito legal. Aos 25 anos de idade, secretário de Fazenda do então ex-prefeito Rodolfo Pedrosa, que foi prefeito de São Pedro da Aldeia, foi prefeito de Iguaba Grande. E foi um desafio, foi no ano de 2001, primeiro ano de vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, a Lei Complementar 101, e ali foi crescimento. Agora eu quero chamar a atenção, 10 anos depois que ele entrou como jovem aprendiz no supermercado, Tinoco, que agora não era outro nome. Supermercado Garcia. Colocando mercadoria na prateleira, botando preço nos produtos, empacotando. 10 anos depois desse início, ele foi secretário de Fazenda da cidade onde ele nasceu. É sobre isso que eu falo com a juventude. Depois, mais alguns anos, foi prefeito. Né, Vantuil? Vereador e prefeito. Foi primeiro vereador ainda. Fui vereador. Legal. Agora, quem conhece Vantuil, que nem minha amiga Verônica, minha cabeleireira, ela conta que Vantuil sempre foi um garoto muito sério, muito respeitoso, sabe? Era estudioso, CDF, fazia tudo certinho para poder chegar ao caminho. Já não tem atalho. Juventude, não tem atalho. Não tem atalho. O atalho é fazer o certo, que mamãe e papai ensina, porque mamãe e papai têm experiência, já passou por esse desafio. Não é isso, Vantuil? É verdade. E você falando mamãe e papai, eu me lembro bem da minha mãe, minha saudosa mãezinha, que sempre me dizia, olha, você tem que estudar e não se preocupe com o que estão falando, que não adianta estudar, que não vai ter nunca chance. Tô falando lá na década de 90, né? Tinha uma criançada que, às vezes meus primos até maiores falavam, olha, pra que estudar, aquela coisa. E minha mãe dizia, olha, você tem que estudar, você tem que estar preparado, porque uma hora vai surgir a oportunidade. Quando surgir a oportunidade, você tem que estar preparado. Exatamente. E você não vai ter outra chance, outra alternativa, se não for através dos estudos. Minha mãe sempre falava isso. Esteja preparado, porque uma hora vai surgir uma oportunidade. E quando surgir a oportunidade, só vai aproveitar quem estiver preparado, e você tem que ser um desses
a estar preparada. Minha avó dizia a mesma coisa. Minha filha, se prepara, porque o dia que a sorte bater na sua porta, você não pode dizer pra ela que você não tá Calma, deixa eu pronta, arrumar uma não. outra roupa, calma, deixa eu ajeitar meu Minha cabelo. avó, Calma, de não, minha é falecida na hora, papo. avózinha dizia a mesma coisa, de não pode. Então, eu falo isso sempre, porque, né, Vantuí, você que se acompanha. Iguaba é uma das cidades mais tranquilas da região dos lagos. Mas a gente tem vivido tempos muito difíceis. E a juventude está sendo muito arregimentada pela criminalidade. E a gente percebe que, no final das contas, quando tudo dá errado para aquele jovem que resolveu adentrar para o caminho das drogas, o caminho do crime, a única que vai lá visitar ele no final de semana é a mãe. A única que levanta, que não deixa de ser no seu culto, que deixa de tirar sua folga, às vezes deixa de fazer o almoço, às vezes deixa de fazer a faxina de casa, às vezes deixa pra ir lá no presídio levar um bolo que na entrada o polícia ainda vai picar todinho pra ver se não tem uma coisa errada dentro do bolo. É a sua mãe. Então, pra você não dar desgosto e dar orgulho, né? Sua mãe um dia viu você com um uniforme de empacotador de supermercado. Depois teve o orgulho de ver você tomando posse como político, tomando posse como prefeito, como vereador. Então, deve ter sido maravilhoso para sua mãe ter sido testemunha de todas essas transformações na sua vida. E é isso que as mães e os pais querem. Você, como pai, também quer isso para suas filhas, né? Exatamente. Aliás, você falou uniforme, naquele tempo a gente tinha... Era um jaleco azul, Vini. Um jaleco azul, jalecão. O tempo passa. E é maneiro, né? Usar esse jaleco assim, né? Para as primeiras experiências. Se sente mais trabalhador, né? Pô, e na Porra, primeira aí. semana eu Era me mó senti... orgulho. Não queria nem tirar o jaleco. Não queria. Aquela coisa Ficava se achando, né? de sentar em cima do papelão na hora do lanche ali e tal, pá. E No o dono do supermercado, seu Pedro Garcia, pô, ele pagava toda semana, todo domingo. Que beleza, hein? Todo domingo, dinheirinho na mão. Pronto. E aí começava tudo de novo na segunda. Era só alegria. Só alegria. Ia comprar os negócios na rua, feliz da vida, o dinheiro que você mesmo ganhou, né? E ajudava em casa, chegava, ajudava em ajudava, casa. claro. Ajudava em casa, Vantuí, Ajudava, com dinheirinho, com tadinho? certeza, com certeza, com Que certeza. bonito, Minha Agora, mãe... Vantuí, vamos falar um pouquinho dessa política do Estado do Rio de Janeiro, mudando de assunto desse passado, vamos trazer um assunto do futuro. O cenário do Estado do Rio de Janeiro é dos mais bizarros, né? Semana passada, eu não sei se você viu o vídeo do Flávio Dino, o ministro do STF, falando. Quando ele falou aquilo, me deu uma vergonha. Me deu uma vergonha. Olha que eu sou paulista, tá? Eu nasci no estado de São Paulo. Mas eu me sinto fluminense, me sinto carioca, porque eu vim pra cá morar com 4 anos. Quando a gente viu o Flávio Dino falando da gente, pô, deu um constrangimento. Hoje, aperte o cinto porque o piloto sumiu, né? Temos um desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro à frente do Estado, mas a gente vê claramente que ele não está confortável na cadeira, porque o governador, que é o governador, no seu último discurso que eu vi aqui, falou que não via a hora de deixar de ser governador. Imagina o presidente do TJRJ. E aí, Vantuí, como é que você enxerga, você que tem tanto tempo de experiência política, percorreu todos os caminhos, foi servidor concursado, foi vereador, foi presidente de Câmara, foi prefeito 2 vezes. E aí, como é que você vê essa confusão no estado do Rio de Janeiro? Então, Renata, primeiro dizer que vejo com muita tristeza o estado do Rio de Janeiro, que é um dos mais importantes da federação. O estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é considerado a capital do Brasil, internacionalmente falando, e há algum tempo já perdeu o protagonismo nacional. E há 20 dias atrás eu estive no estado do Paraná, em Curitiba, visitando inclusive uma fábrica. A gente foi lá conhecer uma tecnologia para embarcação aquaviária aqui na nossa laguna, aí é um outro assunto, enfim. E eu fiquei lá impressionado com a organização, com a cultura. De Curitiba. De Curitiba. E Renata, a gente não vê nenhum outro estado passando o que o estado do Rio de Janeiro passa. Vergonha administrativa, vergonha de gestão. Um estado onde os seus gestores, nos últimos anos, todos envolvidos em denúncias de corrupção,
Todos, menos Benedita da Silva, é importante a gente fazer justiça. É verdade, é verdade. A Benel foi a única de ela, tudo bem que ela teve um mandato tampão de 9 meses, mas eu faço questão de pontuar isso. Apesar de 9 meses, ela... Passou ilesa, né? Passou ilesa, não foi presa, não foi afastada e não responde por nada. Desculpe te interromper. Não, mas foi uma boa observação, excelente, inclusive. Então, Renato, tá na hora do Estado do Rio de Janeiro dar a volta por cima, uma virada de chave, voltar à condição de protagonista nacional. E isso... Já fomos a capital do Brasil, caramba! Já fomos a capital da República. Enfim, e hoje nós estamos muito perto, né, de decidirmos o futuro que queremos para o nosso Brasil, o futuro que queremos para o Estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma chance de escolhermos alguém que possa, de fato, devolver a esperança para o Fluminense, para o Carioca. Nós temos a chance de escolhermos alguém que vá conseguir, de fato, conduzir o nosso Estado com honradez. E eu sempre digo, Renata, que eu decidi colocar o meu nome como pré-candidato a deputado estadual exatamente para ajudar o Estado do Rio de Janeiro, exatamente ajudar a nossa região a voltar a ter esse protagonismo com uma revisão da sua legislação, colocando uma legislação do Estado mais competitiva para atrair investidores e geração de empregos. Eu tenho certeza que o que eu consegui fazer em Iguaba Grande, que colocou Iguaba Grande numa posição de respeito e de credibilidade perante a região, perante todo o Estado, eu tenho certeza que eu consigo dar também a minha contribuição lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Para a região, no caso, né? Para a nossa região. Porque a gente sabe que você é iguabense, mas não vem não que a gente vai ficar com ciúme se você só cuidar de Iguaba, hein? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu uso o exemplo de Iguaba, para mostrar que a gente tem capacidade de defender todo o Estado do Rio de Janeiro, toda a nossa região. E eu falo isso com muita propriedade, Renato, porque você falou, e eu vou lembrar aqui muito bem, eu já passei por várias etapas, várias esferas. Né? Eu já fui secretário de Fazenda, já fui secretário de Desenvolvimento, já fui secretário de Trabalho, já fui vereador, já fui presidente de Câmara, já fui prefeito 2 vezes. Eu tenho certeza que na Assembleia Legislativa eu consigo estar lá debatendo temas e defendendo o nosso Estado, a nossa região em altíssimo nível. E, Renata, eu sou morador de Iguaba desde que nasci, mas eu digo a você que Iguaba faz parte de uma macro-região onde podemos dizer que nós somos, quem sabe, uma única grande cidade da região. Eu também consigo entender a nossa região como uma cidade grande. Uma cidade grande. E por que isso? Olha, nós somos unidas, as cidades, por as mesmas rodovias. Amaral Peixoto e Via Lagos. É verdade. Nós temos praticamente as mesmas concessionárias de água e de energia. Nós somos banhados, a maioria das cidades da região, por uma mesma laguna, a Laguna de Araruama. Nós somos abastecidos pelo mesmo manancial de água que é a Lagoa de Jutunaíba. Ou seja, Renata, Iguaba, por exemplo, está a 10 minutos de Araruama, 10 minutos de São Pedro. Eu levei 30 minutos para chegar aqui em Cabo Frio. Nós estamos a 35 minutos de Arraial do Cabo. Nós estamos a 35 minutos de Armação dos Búzios, a 45 de Rio das Ostras. Ou seja, nós somos, eu me considero cabofrense, eu me considero cabista, eu me considero buziano, eu me considero araruamense, eu me considero saquaremense, enfim. Eu também tenho esse mesmo sentimento. Nós somos uma unidade só. Então eu sei o que o cabofrense precisa, eu sei o que o cabista precisa, eu sei o que o buziano precisa, eu sei o que a região precisa. E posso dizer a você que eu estou preparado, e é por isso que eu sou pré-candidato a deputado estadual, exatamente para cuidar e melhorar a vida das pessoas. Agora, Vantuil, assim, dentro desse cenário, o que você prefere? Eleição direta, eleição indireta para governador
ou que o desembargador Ricardo Couto permaneça no cargo até outubro. Porque vou apresentar aqui 3 cenários para o ouvinte internauta entender. Eleição indireta, você já sabe, só os deputados da Alerj votam. E aí dá menos trabalho para o eleitor, porque não vai precisar ir na urna, não vai precisar aquela coisa de ficar acompanhando propaganda eleitoral política e tudo mais. Mas, em compensação, quem vai decidir é o deputado. E aí tem que ver quem tem a maioria na Alerj, se essa vitória beneficiar A, B ou C. É o primeiro cenário. O segundo cenário, eleição direta, aí vai todo mundo para a urna, mas aí o TRE gasta uma grana e é dinheiro público, é dinheiro do trabalhador, é dinheiro do contribuinte, sem falar no aborrecimento, que é chato, né, gente? É bom votar, é bom, mas só aquele propaganda política, tudo isso. Sabendo que tem uma outra eleição em outubro, então aí que você... Aí cansa. Aí cansa, né? E o terceiro cenário, gente, é deixar como está, que o desembargador Ricardo Couto, o governador interino, permaneça e deixar para a eleição de outubro decidir tudo de uma vez, enquanto isso ele toca daqui para lá. Mas, por outro lado, é justo que um desembargador, juiz, que não foi eleito, não tem não foi forjado na política para desenvolver um papel político. É justo que ele fique comandando um estado polêmico e controverso como o Rio de Janeiro? São 3 cenários bem distintos. E aí, Vantuil, o que você acha? Então, vamos dissecar todas essas possibilidades. Na minha visão, Renata, eleição indireta. Eleição indireta, como você mesmo disse, seriam os 70 deputados votando e escolhendo o governador. Vamos lá. Hoje, na minha análise, e baseado nos inquéritos da Polícia Federal, nas investigações, boa parte, ou pelo menos uma grande parte desses deputados, eles estão em suspeição. Desculpe até te interromper, Gilmar Mendes, na semana passada, declarou que relatos da Polícia Federal apontam que de 32 a 34 deputados desses 70 recebem mesada do jogo do bicho. Olha que ponto chega o Rio de Janeiro. Desculpa, segue por aí. Então nós temos lá mais da metade, né? Exatamente. Então nós temos lá uma Assembleia Legislativa com a maioria dos seus parlamentares em suspeição. Então, como dar a eles esta missão, esta responsabilidade, esse direito de escolher o futuro difícil pro nosso estado do Rio de Janeiro, um dos mais importantes da federação. Então, como dar a eles este papel? Tu confia, Vini? Eu não, tô fora. Pois é. É botar a raposa pra cuidar do galinheiro, gente. Tô fora. Brinca com isso, não. Botar um viciado em jogo pra cuidar do caixa de uma loja. Você já ouviu aquele dito popular? O barato pode sair caro? Então, talvez, querendo economizar recursos, talvez possa ser um barato que, ao final das contas, pode sair caro. Porque se escolher a pessoa errada para esses próximos meses, pode custar muito mais caro para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil, né? Então, na minha opinião, Renata, eu penso da seguinte maneira: ou tenhamos eleição direta, onde a população vai às urnas para escolher quem ela quer governando, ou o desembargador Ricardo Couto possa se estender aí até o final do ano governando o estado do Rio de Janeiro. Que, aliás, na minha análise, ele já começou bem, ele tá bastante cauteloso, ele tá procurando nomes técnicos. Inclusive, semana passada, ele teve o cuidado de convocar todos os prefeitos do estado para um diálogo, para uma conversa, para falar sobre o cenário, principalmente o cenário dos royalties. Ou seja, respondendo a sua pergunta, e não sei aí o que os ouvintes acham, mas a minha opção é essa. A minha escolha seria essa. Ou eleição direta, a população escolhendo quem ela quer, ou o desembargador
conduzindo os rumos do governo do estado do Rio de Janeiro até 31 de dezembro deste ano. A única hipótese que, na sua opinião, não pode entrar de jeito nenhum é a eleição indireta, né? Olha, nessas três opções, a eleição indireta, para mim, seria... menos atrativa. Seria menos atrativa. Agora, Vantuil, a gente estava falando aqui que você esteve em Curitiba, também é um projeto interessante para a gente falar, porque a gente está falando também da região dos lagos, que é um grande pecado, podemos por assim dizer, porque a gente explora a Lagoa de Araruama e o termo usufrui, melhor dizendo, da Lagoa de Araruama, muito pouco, né? Explorar não é uma expressão que deva servir a nossa laguna, porque nós temos que dar amor a ela e protegê-la ao invés de explorar. Mas desfrutar da lagoa, hoje a gente desfruta muito pouco, né? E ainda há aqueles que exploram mesmo com despejo de esgoto, clandestino, que é uma coisa que a gente tem se esforçado para tentar reduzir. E você foi a Curitiba justamente para ver esse modal de transporte aquaviário que pode se enquadrar aqui perfeitamente na realidade da Laguna de Araruama, não é isso? Fala um pouquinho desse projeto. Então, Renata, seria assim um grande fomento, né, potencializando não só o turismo da nossa região, mas como também mobilidade urbana. E nós estivemos em Curitiba, juntamente com o prefeito Fabinho, que é presidente do consórcio Lagos São João. Nós estivemos lá também acompanhados do secretário de Pesca de Guarda Grande, Leandro Coutinho, o Jailton, que é secretário de Meio Ambiente aqui da cidade de Cabo Frio, um representante da pesca, que foi o Chico Pescador, e a gente foi a convite do DENIT para conhecer uma fábrica, né, de motorização elétrica que poderá ser utilizado nas embarcações. E por que motorização elétrica? Por alguns motivos. Primeiro, que a energia é limpa, ou seja, respeito total ao meio ambiente. E segundo, Renato, que não iria atrapalhar os pescadores. Porque uma motorização barulhenta, imagina, o dia todo, dia e noite, embarcações da nossa laguna cruzando todo esse espelho d'água e fazendo barulho, pode ter certeza que iria atrapalhar demais a pesca. Isso já é comprovado, inclusive uma enorme preocupação dos nossos pescadores. Então, por isso, principalmente, que o transporte aquaviário na nossa laguna irá respeitar essa questão ambiental e essa questão dos trabalhadores da pesca. Agora, economia do mar. A economia do mar. Agora, quando você fala que irá respeitar, ou seja, esse assunto já tá caminhando, vai acontecer uma questão mesmo da execução. Já está em andamento? Então, já foi feito um estudo preliminar dos técnicos do DENIT, e eles consideraram bastante possível. Ocorre que no próximo dia 7 de maio, os técnicos estarão de volta aqui para uma nova rodada de conversa, de reunião, mas eu conversando com um dos diretores, eles veem como muito provável e muito possível esta realidade aqui para nossa região. Que vai ser assim, Renata, um fomento ao turismo, como eu já falei, vai ser também um grande avanço no que diz respeito à mobilidade urbana. Sem dúvida. Geração de empregos. É verdade. Geração também. de empregos. Renata, eu gosto sempre de dizer que a nossa laguna é uma gigante adormecida. E a gente precisa mudar essa realidade. Você é da Baixada Santista, você é de Santos. Verdade. Né? Mas se considera aqui carioca. Aliás, flamenguista, inclusive. Mas lá em São Paulo eu torço pelo Santos. Quer dizer, mais ou menos. Se o Santos enfrentar o Flamengo, eu torço pelo Flamengo. Ainda mais com o Neymar. Mas eu quero dizer que você conhece muitos estados aqui do Brasil, o Nordeste principalmente, e você sabe que lá eles maximizam, lá eles dão um gigantismo, lá eles potencializam ao máximo
o turismo. E a gente ver aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente a nossa região dos lagos, uma adormência. verdade. E a gente precisa dar uma sacudida nisso. E eu não tenho dúvida que essa é uma das grandes ideias que poderá tornar o nosso estado, a nossa região, muito fortalecida. E eu digo, quando eu digo, Renata, uma das grandes ideias, é porque tá chegando em Iguaba, né? Tá chegando para a nossa região dos lagos, para o nosso estado do Rio de Janeiro, a Ilha dos Dinossauros. Já tá previsto para inaugurar agora em maio, né, Vantuil? Olha, previsto chegar em maio, né, as réplicas dos dinossauros móveis. Ainda não inaugura, então. Previsto chegar em maio, possibilidade de inauguração em maio, mas uma possibilidade ainda maior, eu diria, no mês de junho. O fato é que a gente está torcendo para que tudo isso aconteça ainda no primeiro semestre, Renata. Agora tem gente que acha que isso daí vai roubar o turista das outras cidades, que só Iguaba vai se dar bem. Tem gente com medo disso aí, que Iguaba... Nunca pensei que Iguaba fosse causar medo nos outros. Vantuil. Olha, eu tenho certeza que não. Não precisa ter medo, não. Não né? precisa ter medo, não precisa ter medo. A Ilha dos Dinossauros vai ser de interesse turístico de toda a região e vou mais além, Renata, de todo o estado do Rio de Janeiro. Todo mundo vai sair ganhando, até porque, como eu falei, Iguaba tá no centro, tá no coração da região dos lagos. Então todas as cidades do entorno estão muito próximas e com acesso muito facilitado pelas rodovias. Só temos duas, vou repetir, nós temos a Amaral Peixoto, temos a Via Lagos e quem sabe teremos também o transporte aquaviário. Ou seja, Iguaba, na verdade, vai ser aí uma grande cidade condutora do turismo, do entretenimento, e todo mundo vai sair ganhando, não tenho dúvida disso. Agora, Vantuil, aproveitando que você tá por aqui também, eu quero repercutir um assunto que tem sido roubado a atenção, que é essa guerra que está acontecendo no Oriente Médio. Vini, bota o vídeo aí do Trump. Bom. Agora ele pegou pesado, criticou o Papa. Até o Papa ele... Nem o Papa ele tá poupando. Sobrou até pro Papa. O Papa é pop, o pop não poupa ninguém. E a gente semana passada disse que tinha um cessar-fogo, agora não tem cessar-fogo. Mas por que tá tratando desse assunto? Eu não sei se você percebeu, mas a gasolina aumentou, o diesel aumentou. Querosene. O querosene aumentou, o custo de vida na prateleira também aumentou. Enquanto o Trump fica brincando de quem é mais macho junto com o líder supremo do Irã e outros vários países. Vários países que a população tá triste aí com o aumento do combustível, né? E, consequentemente, do preço das outras coisas. Manifestações em vários países. Ontem eu estava vendo uma manifestação na Irlanda. Muita gente na rua também. E manifestação organizada nesses países desenvolvidos, né? Com uma banca, aí vem a galera que é comerciante, que tem lojinha, que tem as coisas, bota ali bebidas, comidinhas, snacks para os manifestantes. Maneiro, né, cara? Vários lugares, cada lugar tem a sua forma de se manifestar, mas você vê que lugares que não se manifestavam há muito tempo estão se manifestando contra a guerra. E o próprio Papa, né? O Papa todo dia ele fala, pô, velho, vamos parar com isso aí. Vamos a paz, né? Ele pediu a paz e olha a resposta que ele recebeu do Trump. Solta aí, Vini. Why did you attack Pope Leo on Truth Social? I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. Ele não gosta de crime. Ele tá dizendo que o Papa... He's worried about fear. Ele What está about the fear preocupado when comigo. E quanto medo Chamou o Papa de fraco, né? and the priests os and ministros e os all of padres, those great people that todas were aquelas arrested pessoas são during ótimas, COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart. estão do lado And de they were fora. arrested. So Elas foram we don't presas like em it. outras We don't like ditaduras, a que tá dizendo. pope Nós that's não gonna gostamos say de um that Papa it's que vai okay to dizer have a que está nuclear weapon. tudo bem ter uma We arma don't want a nuclear. pope that says Nós não queremos crime is armas okay nucleares. in our cities. Diz I que o don't crime like está it. I'm tudo not a bem. Eu big não fan of gosto Pope Leo. disso. He's a very liberal person. Ele é uma pessoa muito And he's a liberal. man that doesn't Ele é um believe homem in que stopping não crime. acredita He's a em man parar parar o o crime. crime. Ele é um homem que não acha We should, que nós be deveríamos toying with a estar country brigando that com wants um a país que nuclear quer uma arma weapon so nuclear they can blow para up que the possam world. explodir o mundo. Às vezes eu tenho a impressão que ele tá falando dos Estados Unidos, mas ele tá falando do Irã, O né? cara que tem arma nuclear para destruir o mundo centenas de vezes. É só os americanos que podem ter Tá há arma mais de nuclear. 30 anos nessa dizendo que o Irã tá para construir uma arma nuclear, tá para construir uma arma nuclear e não E- constrói, não.
acho que essa fala da Renata aí foi perfeita. A sua impressão é que ele estava falando dos Estados Unidos, mas não, ele estava querendo falar de outra nação. Renata, ele está aí querendo, né, com essas atitudes, cada vez mais, né, fortalecer a impensada possibilidade de uma terceira guerra mundial. Você sente isso? Olha, eu não sei onde isso pode parar, meu Deus, eu não sei onde isso pode parar. Inclusive, dia desses eu reproduzi, que eu tinha visto em algum lugar, aí eu reproduzi nas minhas redes sociais uma postagem de animais, né, bichinhos na floresta, de costas assistindo bombardeio, né, mútuo, né, um ao outro, e saindo aquela frase de pensamento: os humanos são os verdadeiros idiotas. É verdade. Os animais olhando a cena devastadora e eles, entre eles... que são os seres inteligentes. Né? Os animais que são os animais, não somos nós. Não, os animais pensando, os humanos que são os seres inteligentes. Enfim, eu vejo isso com muita tristeza e sobra sempre pro mais fraco. Eu, quando digo isso para a população trabalhadora, porque, Renata, você disse bem, o Vini também, aumenta o combustível, aumenta, né, e quando aumenta o combustível, aumenta o frete, né, aumenta o custo de vida, aumenta o alimento na prateleira do supermercado, e quem sofre mais com isso? É quem realmente é a classe trabalhadora, é a classe pobre, e a gente não pode mais conviver com tudo isso, porque na verdade a classe alta, né, o empresário, ele repassa esse custo, né? Aumentou o custo do frete, aumentou o preço do alimento. O empresário, ele repassa esse custo para quem está lá na ponta, que é quem mais precisa, né, levar o alimento para sua mesa. Ou seja, direto ou indiretamente, quem paga somos nós, né? Somos nós, a classe que não tem nada a ver com isso, e é muito lamentável, e eu não sei onde isso pode parar. Infelizmente, isso pode levar a uma terceira guerra mundial. O que a gente fala sempre por aqui, né? Tá na hora da gente parar de achar que, vou jogar o lixo fora, o problema é do lado de lá, isso não tem nada a ver comigo. Tudo tem a ver com todos nós. Não tem lixo fora porque o planeta é um só, não tem guerra do lado de lá porque o planeta é um só, não tem emergência climática do lado de lá porque o planeta é um só. Tudo uma hora chega pra gente, né? Então a gente tem que torcer muito para que o mundo tenha líderes pacifistas, responsáveis, que a classe política escolha cada vez mais pessoas que sejam moderadas com a palavra, com a postura, com a atitude, na hora também de pensar em projetos, programas, né, Vini? Porque exatamente. Essas pessoas radicais, esse radicalismo não está levando o mundo é bom a nada. Em setor nenhum. O Brasil, chega de radicalismo, né, Vantuil? A gente não aguenta mais e já passou da hora disso ter um basta. E, Renata, eu não sei onde isso pode parar. Eu não sei onde isso vai parar. E já chega, né? A gente precisa dar um basta. E a gente, nesse momento, eu não sei o que vai ser. Não sei o que vai ser do futuro das nossas gerações. Até essa polarização política no Brasil também é uma coisa que a gente já não aguenta mais. Não leva a lugar nenhum também. A gente não aguenta mais. Você quer ver um exemplo disso aqui? Na semana passada, sexta-feira da semana, sexta ou quinta, nós fomos num evento político aqui, de lançamento da Gabi Azevedo como presidente do PL Mulher, e a gente viu que até dentro do PL, essa questão da polarização, enquanto algumas lideranças queriam reacender essa polarização, esse ódio entre setores da política, outros mesmo no palanque não estavam concordantes.
Eu tenho certeza que esse é um sentimento da maioria da população. Você que está andando, você que é um cara que está sempre no caminho do meio, Vantuil, você sente isso também? Sinto, Renata. Eu sou de centro e as pessoas elas já estão se cansando dessa polarização, deste radicalismo, desses ataques insanos. E a gente precisa, de uma vez por todas, nos conscientizarmos, nos fortalecermos, nos unirmos e entendermos que, em especial, falando aqui da nossa região, é preciso que a gente coloque mais representantes na Assembleia Legislativa, mais representantes na Câmara Federal, porque, Renata, aqui na nossa região, nós somos mais de 500 mil eleitores. Somos mais de 500 mil eleitores e, por exemplo, hoje, de Araruama a Rio das Ostras, por exemplo, nós não temos nenhum representante deputado estadual na Assembleia Legislativa. É de uma burrice isso. Nós não temos. É de uma incapacidade de se articular isso que é surpreendente. 500 mil eleitores, quantos deputados? Nós poderíamos fazer 5 deputados, cada um tendo 100 mil votos. Exatamente. E é por isso, Renato, que quando me perguntam sobre os nomes pré-candidatos a deputados aqui na região, já chegaram para mim, Vantuil, poxa, surgiu aí mais um candidato, poxa, agora surgiu uma nova candidata em Cabo Frio, o que você acha? Poxa, você acha que isso não vai atrapalhar? Não vai atrapalhar. Você não tem essa preocupação? Eu não tenho essa preocupação. Renata, você já ouviu aquele ditado? Quanto mais abelha, mais mel? Quanto mais abelha, mais mel? É verdade. E eu vou te explicar. Renata, na última eleição para deputado, que foi em 2022, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, aqui na nossa região, por exemplo, Cabo Frio, você sabia que nós tivemos mais de 600, mais de 700 candidatos a deputado estadual. Caramba! Votados? Nossa, é muita gente. Mais de 700 candidatos a deputados estaduais votados aqui em Cabo Frio. Só da Caramba, nossa região ou... Não, de várias todos, regiões. De toda a região. É interessante essa análise. Mas eu tô falando, em especial, tô falando de Cabo Frio. Como pulverizou esse voto? Mais de 700. Então, quando surgem mais nomes candidatos aqui na nossa região... É positivo. É positivo, por quê? Porque vai aumentar o debate político, Local. vai aumentar as discussões no campo das ideias, do ponto de vista regional e local, e a tendência é que esses votos eles sejam mais concentrados para esses candidatos aqui da nossa região. Interessante. Então, eu não tenho assim receio nenhum, eu não tenho medo nenhum. Fico feliz com o máximo de candidatos aqui da nossa região e que a gente possa debater os problemas das nossas cidades aqui da região e, com isso, fortalecer para que os eleitores da nossa região possam escolher um de nós candidatos aqui da região. Ou mais de um, né? Ou mais de um. Porque eu Aliás, acho... escolher um de nós aqui da nossa região, mas, consequentemente, podendo eleger mais de um, mais de dois, mais de três, mais de 4 deputados aqui da nossa região. Eu acho que tá na Porque hora nós da gente temos ter uma potencial para bancada. isso. Uma bancada. E nós temos potencial para isso. Então, jamais eu vou fazer nenhum ataque, nenhuma perseguição, nenhuma crítica a quem quer que seja, a quem quer que queira ser candidato a deputado estadual, a quem quer que queira ser candidato a deputado federal. Vou repetir, Renato. A gente só vai aumentar o debate, a gente só vai aumentar a discussão das ideias e a gente só vai aumentar o número de eleitores, o número de votos concentrados aqui dentro da nossa região. Então eu estou muito tranquilo para isso. E eu tenho certeza que eu estou muito preparado
para debater essas ideias aqui na nossa região, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. E quem vai sair ganhando, pode ter certeza, é a nossa população, são os nossos eleitores, é a nossa região. Muito bom, eu acho que é por aí mesmo. Tá na hora da gente ter uma bancada, a gente tá falando de 500 mil votos. 500 mil votos da nossa região, repito, dá para eleger 5 deputados a 100 mil votos, o que é voto pra caramba. Ou 10 deputados a 50 mil votos, vai todo mundo, né, Vantuil? Exatamente. E aí, isso é uma bancada gigante, você imagina. Então, olha só, gente, eu acho sensacional, tá? A possibilidade... Agora, o que não dá é pra gente pegar, ver aqueles caras que caem de paraquedas aqui, né? Exatamente. Que chega aqui, só aparece aqui Nunca nem vi. Aí chega aqui, quer pedir o teu voto, você não participa do processo eleitoral, pega aquele dinheirinho, vota no cara, o cara depois vai embora, não aparece aqui. Então, fica aí esse recado. Eu acho que assim, conforme o Vantuil disse aqui, hoje nós temos mais de, sei lá, que eu saiba aqui, pelo menos 3 nomes muito fortes aqui da nossa região que têm sido muito falados. Dá para os 3 nomes entrarem, vai ser muito bom se eles entrarem e conseguirem garantir um tema unificado, que é a defesa dos interesses da região dos lagos. Você quer ver uma prova de defesa dos interesses? Chama essa matéria da Júlia aí pra gente ver o que é um interesse da região dos lagos, por exemplo, que é a hora que você falou quando você diz assim, nós temos aqui de Araruama a Rio das Ostras, nós não temos nenhum representante na Alerj. Para ir, por exemplo, esse problema, precisava de um representante da Alerj. Solta aí, Júlia. Eu estou aqui com o Felipe Robson para falar do movimento Passarela Salva Vidas de São Pedro da Aldeia. Não é isso, Robson? Conta um pouquinho para a gente do que vocês estão planejando. Exatamente, Júlia. Nós estamos com o movimento Passarela Salva Vidas, né, para que a gente possa salvar vidas, né? Porque nós temos uma rodovia com alto fluxo de veículos, onde não existe nenhum redutor de velocidade, ou um radar, ou uma passarela, que é o que a gente mais precisa. Porque tem um ponto de ônibus exatamente em frente, né, que as pessoas atravessam, sem nenhuma possibilidade de proteção, né? Elas se arriscam. A passarela mais próxima fica a 2 km de distância. Felipe, você estava comentando comigo que estão surgindo muitos empreendimentos no local e aí acaba aumentando o fluxo de pessoas e por isso que é importante ter uma passarela lá para ajudar na mobilidade, até para não causar acidentes entre os próprios veículos. Me explica um pouco mais sobre essa reivindicação, do quanto que isso é importante. Pois é, ali atrás do Superbom foram criados 2 novos empreendimentos, acredito que com mais de 600 apartamentos. Nós temos ali a Firjan, temos 2 academias, o Hospital Clínica do Olhos, temos 2 pontos de ônibus, como o Robson falou. Ali na RJ 140 é muito difícil para pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas cadeirantes, para conseguirem realizar a travessia ali. Hoje elas só conseguem fazer através de carros. É difícil a gente atravessar isso aqui, ainda mais a gente que já tem um pouco mais de idade, tem que esperar atravessar os ônibus, os carros passam com muita velocidade aqui, porque tiraram o radar daqui, tiraram o radar e eles vêm com muita velocidade. Eu mesmo, com a dificuldade que eu estou de andar, é uma agonia para atravessar essa passarela. E sempre está acontecendo acidente aqui. E a pessoa vai, você pensa que o carro está longe, quando vê ela está perto. Várias vezes já aconteceu acidente aqui. Não só aqui nessa travessia, mas a pista toda. Estamos tentando chegar no mínimo 2.000 assinaturas. Mas se chegar a 2.000, vamos tentar mais, para que a gente tenha um apelo popular suficiente, né, para que as autoridades nos ouçam. E eu estou também apelando aos outros síndicos para que aderam a esse movimento e fortaleça, né, o nosso abaixo-assinado, para que essa passarela ela saia do papel e se materialize nessa rodovia super perigosa. E eu também faço um apelo ao nosso prefeito Fábio do Pastel, para que ele
nos veja, né, e entre nessa campanha. Passarela.salva.vidas no Instagram. Lá tem o link do abaixo-assinado. É só clicar, colocar nome, sobrenome, e-mail e pronto. Você já está participando do abaixo-assinado. Perfeito. Então a gente tem aí 2 apelos. O primeiro à população para participar desse abaixo-assinado e o segundo aos deputados, às autoridades que acompanham a RC e queiram participar desse projeto e incentivar de uma forma legal para que isso seja realizado. Eu volto com você, Renata. É o tal negócio, a falta de um deputado que esteja atento, um deputado que circule por essa passarela, deputados que não passem por aqui só de helicóptero, que vejam essa realidade. Isso é uma tarefa do governo do Estado. Mas o governo do Estado não manda nem carpir aquele matagal ali do canteiro central. É por isso que eu digo, é só quem mexe na panela... Quando chove, alaga tudo a avenida. Só quem mexe na panela é que sabe o calor. Aliás, o Alex Nogueira aqui de São Pedro da Aldeia tá mandando um alô pra você. Aqui é o Alex Nogueira de São Pedro da Aldeia. Deixar um abraço aí pra você e para o Ventuil, que está preparadíssimo para representar nossa região. Ele disse que tá admirado com as suas palavras aqui no rádio. Forte abraço, parabéns pelo programa que é excelente. Olha aí. Obrigado, Alex. Gostando aqui das suas ideias. Vantuil, pessoal é turista, os deputados que passam por aqui, ninguém percebe ali o crescimento. Tudo aquilo que ele falou, e é verdade. Apesar que tem um pessoal da população de São Pedro da Aldeia também que às vezes morre atropelado debaixo da passarela porque não quer estar com preguiça de atravessar a passarela. Mas naquele trecho ali, que ele citou, onde está a Firjan, onde tem uma opção de loja, supermercado, e tem que ter uma passarela, né? Verdade. Precisa fazer protesto, precisa chamar a atenção das autoridades, precisa fazer abaixo-assinado. Precisa disso, Vantuil? Pois é, lembrando que é uma rodovia estadual e o que falta faz um deputado estadual, né? Tá vendo? Até tem umzinho lá, mas ele não vem pra cá de jeito nenhum. Quando vem também, acho que vem só de helicóptero, enfim. É lamentável, não quero aqui citar pra não criticar ninguém, mas falta mais de um, é pouco. Precisa ter 3, 4, a gente vê que tem uma bancada da Baixada Fluminense, a gente vê que tem uma bancada da Zona Sul, a gente vê que tem uma bancada da Barra, tem bancada até da milícia, não tem uma bancada da região dos Lagos, tem bancada até da milícia, que manda matar. Agora, não tem uma bancada da região dos Lagos, que o verão se muda pra cá, porque chega na alta temporada, vem todo mundo pra cá. A gente tem aqui, Cabo Frio tem 1 milhão. Iguaba, que tem uma população de 30 mil, vai a 300. Búzios, que tem uma população de 30 mil, vai a 500. As pessoas estão todas vindo do Rio e região metropolitana pra cá. Isso não é pouca farinha, não. Como se diz no popular, não é pouca merda a região dos Lagos, não. Então a gente tem que começar a olhar isso aqui. Uma vez eu vi uma expressão, não sei se você concorda. É o play do Rio. A região do Lago é os Emirados Árabes do Brasil. Pronto. Um político, não me lembro quem que falou isso pra mim, e eu gostei desse termo, não sei se você concorda. As praias ainda são mais bonitas do que as dos Emirados Árabes. E não ainda precisa pagar pra entrar, o que é melhor, né? Exatamente. Potencial Quer dizer, incrível. tem o pedágio da Via Lagos ali, que é tipo um ingresso, né? Que, aliás, que falta também faz uma bancada pra tensionar a redução desse pedágio. Porque um deputado só não consegue. Se tivéssemos uma bancada, tensionávamos com mais eficiência. Tô enganada, Vantuil? Certíssima, certíssima. E é por isso que nós precisamos de debates de ideias, de projetos, de posicionamentos. E precisamos fazer com que os nossos eleitores escolham os nossos candidatos aqui. Não podemos deixar esses votos escorrerem pelos dedos de novo, hein, gente? Presta atenção. Vantuil, já temos mais de 1 hora com esse bate-papo aqui com você, meu amigo. Tem alguma coisa que você gostaria de falar por aqui que a gente não abordou e que você julga importante dividir com a nossa audiência? Olha, Renata, só mesmo agradecer esta oportunidade. Você é genial. Eu sou seu fã, você sabe muito bem disso. Eu também sou sua fã, querido. E Vini aí, poxa, você procurou a pessoa certa para estar no lugar certo ao seu lado. Aliás, toda a sua equipe, deixar também aqui um abraço para Jaque, para todo mundo. Deixar também aqui um abraço carinhoso, forte abraço mesmo para Tatiana.
Tatiana, que eu também admiro, minha amiga. Enfim, Renata, eu acho que o seu papel é um papel de prestação de serviços e você, na área da comunicação, você é uma inspiração. Eu sempre te falo que eu converso com muita gente da comunicação e que fala que eles se espelham ou se espelharam um dia em você. E é um trabalho, assim, belíssimo. E vamos continuar nessa pegada. Você ajudando o nosso estado do Rio de Janeiro, você ajudando a nossa região e cada vez mais aprofundando esse debate. Nós estamos muito perto de escolhermos o futuro que nós queremos. Renata, nós estamos a menos de 4 meses, né, das convenções partidárias, que vão escolher os candidatos oficialmente. Nós estamos a pouco mais de 4 meses, né, do início oficial da campanha eleitoral. E nós estamos a menos de 6 meses de irmos às urnas e digitarmos os números da representatividade que nós queremos. Então a eleição está batendo a porta. Então a gente precisa cada vez mais discutirmos esta realidade, este momento. Nós precisamos discutir e debater ideias. Nós precisamos sim respeitar todas as candidaturas que estão querendo dar a sua contribuição para o nosso estado, para a nossa região. E a RC24, 88,7, exerce assim um papel extraordinário. E eu aqui rendo as minhas homenagens. E continue, porque você hoje é uma grande referência e você hoje é muito importante nesse processo. A gente hoje aqui falou de royalties, a gente falou aqui de eleição direta, indireta, a gente falou aqui da juventude, a gente falou aqui da guerra lá no Oriente Médio, ou seja, a gente falou aqui de Ilha dos Dinossauros, a gente falou aqui de transporte hidroviário, a gente falou de tudo, a gente falou de segurança, a gente falou de turismo, a gente falou de saúde, a gente falou de desenvolvimento. Olha como é bom e olha como é importante esse canal e que você deixa aí franqueado para quem realmente quer discutir o futuro da nossa juventude, o futuro da nossa população. Então essas são as minhas considerações finais e as minhas homenagens rendidas aqui à RC24. Um beijão a todos que nos ouvem e nos assistem. Obrigada por essas palavras generosas. Aceito, recebo e agradeço, mas amigo, quando fala, a gente, né, dá um descontinho que o amigo não vai criticar a gente. Tudo bem, eu sei que você também, eu sei que você é muito verdadeiro, muito sincero. Se não tivesse... O Vantuil é daquele, quando ele... se ele não vai te magoar te criticando, mas também não vai falar nada jogando confete pra quem não merece. Exatamente isso, perfeito. E a gente nem precisa disso. Obrigada, meu amor. Agora tem um like e dislike, que ele não pode sair daqui sem um like e dislike. Eu tô de olho nesse like e dislike dele, quero ver pra quem que vai. Atenção, hein? Aquela câmera ali. Like e dislike. Pra quem vai ser o like hoje, Vantuil? Olha, eu vou dar o like pro consórcio intermunicipal Conderlagos, que está fazendo este grande movimento, reunindo prefeitos do estado do Rio de Janeiro, reunindo outros consórcios para debater este tema que é muito perigoso. É muito perigoso para o Brasil, não é só para o estado do Rio de Janeiro, que é estado produtor de petróleo. Não, é um tema muito perigoso e que pode causar aí um caos verdadeiro na gestão e na administração pública. Então, o Conderlagos, né, liderado aí pelo atual secretário executivo Heron, o meu like vai para esse movimento. E esse movimento, vou repetir, vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 16, às 9h30, e já tem mais de 30 prefeitos com presença confirmada para a defesa do petróleo. Ainda saímos com um spoiler aqui, um furo de reportagem, que essa eu não sabia. Tá vendo? Essa reunião aí.
Agora vamos ao dislike, Vantuil. Pra Olha- quem você vai dar o dislike hoje? Olha, o dislike vai para essa mentalidade ultrapassada, essa mentalidade perversa, essa mentalidade contra a humanidade, que é essa guerra injustificável, essa guerra que tá matando muita gente, que tá matando pessoas inocentes, essa guerra que está colocando pessoas que às vezes nem sabem por quê, mas estão uma tentando tirar a vida do outro. Então o meu dislike é para essa guerra insana, onde gestores, onde líderes de nações que estão sentados atrás de uma mesa, no ar-condicionado, decidindo a vida ou a morte de centenas de milhares de pessoas. Então eles colocam pessoas inocentes umas para lutarem contra as outras, e para eles que vai o meu dislike. Muito bom. Esse é Vantuil Martins, tá? É. Ex-prefeito de Iguaba Grande, ex-secretário do Conder Lagos, uma liderança política com ideias muito cristalinas e que está aí colocando seu nome para disputar uma eleição para deputado, para conquistar uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com um objetivo único: defender os interesses da região dos Lagos. Vantuil, muito obrigada pela sua presença. A gente fica te aguardando por aqui, acompanhando toda essa movimentação. Você não deixa de me trazer os detalhes, os bastidores dessa movimentação envolvendo aí essa tentativa de roubar. Eu acho que isso é roubar o Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, hein? E se for necessário, eu repito, nós vamos para as ruas protestar, porque nós não podemos deixar isso acontecer. Querido, um beijo. Manda um beijo para Iguaba e todas as cidades por onde você andar no Estado do Rio de Janeiro, que eu sei que você hoje não é mais Iguaba, você é o Estado do Rio. Exatamente isso, Renata. O Estado do Rio de Janeiro. E se Deus quiser, vamos devolver esse protagonismo pro Brasil. O Estado do Rio de Janeiro é muito grande e ele não pode se apequenar como tem se apequenado nos últimos anos. É verdade. Eu vou sair rapidinho pro intervalo enquanto me despeço do Vantuil. Você não sai daí não, que a gente já volta.